Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo nosso craque João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem. Craque você fala por causa do futebol, né? Você é craque em todas as áreas, você Futebol. é uma máquina Máquina é como se fala, né? no No futebol. futebol. Tá bom. Aceite o elogio. Você que está falando. Então tá Não é bom. mesmo? Eu fico todo, né, sem jeito, assim, Ah, imagina. mas aceito, claro, né? E devolvo, porque você no futebol é fera. Tô né? treinando, tô treinando. E aí, nós temos um duelo a É cumprir. verdade, a Aí. gente Nós já vamos, marcou aqui no outro programa, a gente marcou o aí desafio. o Edu vai filmar. Vai lá Nós registrar. vamos fazer um programa só desse duelo. Especial. Especial. O Carol, agora no último dia, e nós não vamos viajar muito hoje não, viu? Nós somos agora há pouco para 2013, nós vamos só lá para 1978. É longe para você, 1978? Pouquinho. É muito Mas longe. só um pouquinho. Nossa, eu falo assim, vamos ali mesmo, em 78, não esqueci, mas não, para Carol é muito longe, para mim é perto. Mas é lá que nós vamos, porque agora, dia 13 de agosto, fez aniversário do título do Guarani em 1978, né? Todo dia 13 de agosto foi a data da decisão. Quantos anos? 2025 para 1978? 46. 46. 46 anos é isso, né? É isso? É. 5? Vamos lá. 45? 1980. Sou jornalista, 20, fui de conta. 45, não, 47, olha só, 47 anos do título do Guarani. O tempo passa, 47 foi ano passado. E o que tantas homenagens, né, que a gente sempre levanta, faz aí os remember, etc. Então, esse ano aqui, o que eu resolvi enaltecer, destacar nesse aniversário do título do Guarani? Eu destaquei os jogadores que já se foram, né? Os grandes campeões que já não estão mais conosco. Então, os destaquei, são 4, e a gente prestou homenagem, falando da carreira, etc. Né? Um pouquinho da história de cada um, né? Um pouquinho da história de cada um. O time era Neneca, Mauro, time titular. Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Zenon, Renato, Capitão, Careca e Bozó. É isso aí, qualquer criança aí da época escalava, né? E até hoje, os bugrinos da média guarda, aí não precisa ser da velha guarda, não, porque como é outro dia mesmo. É claro que todos eles se lembram, né? E os campeões ainda estão aí, com exceção desses 4 que nós vamos falar. Bom, um deles que não está mais entre nós é o Neneca, o goleiro, né, Neneca, que Neneca tem uma carreira bonita, né? Ele passou por vários times, mas assim, ele marcou no Guarani por causa do título, evidente. Mas ele tem, antes de chegar no Guarani, ele era do Náutico, e lá ele foi também ídolo, conseguiu. O Neneca tem um recorde aí, acho que são 1.510 minutos sem tomar gol. Olha só. E esse recorde só foi quebrado pelo Mazzaropi. Então, na verdade, na história, ele ficou em segundo. Né? Essas coisas que as pessoas gostam de levantar recorde, né? Essas Agora, o estatísticas, Fábio né? tá, Fábio do Fluminense hoje, né? Ele ele tá batendo o maior número no mundo. Bateu o Peter Shilton, que era o cara que fez mais jogos na carreira. O Fábio está batendo, acho que com tá dando 1.391, mas ele vai embora, vai chegar a 1.500 jogos tranquilo. Essas coisas que de vez em quando o pessoal levanta, né? Vamos dizer, não sei, mas é bom para história. é história, fica para resenha, fica uma Rogério Ceni, por exemplo, Sim. que é o goleiro que mais fez Gols. né? Essas coisas. E o Neneca foi desses ídolos, né? Foi dessa potência. Era um goleiro, era grandão, né? Muito forte. E era um goleiro de presença, né? Um goleiro de presença. Mas ele é quieto, ele não era muito sabe, não era tagarela, não, porque tem muito goleiro que fala, dizem que isso ajuda muito, né? Mas ele não, ele era tranquilo, era sucinto. Aí eu me lembro que o Neneca, sabe, Carol, eu trabalhei com ele, que eu fiz uma cooperativa aqui em Campinas dos ex-jogadores, né? Durou um ano a cooperativa, foi muito bem. E como é que era? Era composta por ex-jogadores, né, que jogaram no Guarani, na Ponte e tal. Então tinha uma base legal. O Neneca era um dos goleiros dessa minha cooperativa. O outro era o Carlos, né?
O outro era... Eu tinha um monte de goleiro. Marcos Garça, eu tinha o Birigui. Nossa, o Brigatti ia. Quer dizer, era um negócio legal. Um encontro... Era uma turma Ah, boa. foi um aninho, assim, muito, muito legal. Uma convivência boa que nós tivemos. Enfim, e o Neneca, na cooperativa, ele era assim, sabe, quietão, tudo, né? Mas era muito querido, né? Muito querido, muito aceito pelas pessoas. Ele era de Londrina e acabou que, depois da carreira, ele ficou em Campinas, né? Ficou no Guarani, ficou trabalhando no Guarani. Mas tinha lá o QG em Londrina ainda, então ele trabalhava aqui, mas estava, né, ia para lá, ia para cá. E ele teve assim uma trajetória. Ele jogou no Guarani por 4 anos. 4 anos ele ficou no Guarani. Ele chegou em 1977, foi embora em 1980, final, né? Então marcou, né? Foi um goleiro assim. Tanto que o Guarani é interessante. O Guarani tem muita dificuldade para revelar goleiro e também para consolidar goleiro, né? Sim. Né? Centroavante, camisa 9, o Guarani tem uns montes aí na história. Mas goleiro ele tem. Agora está em dificuldade. Né? Você vê que está discutindo aí o Andrei, que Pois o pessoal é. não está contente, enfim, está sempre em dificuldade. E o Neneca, ele tomou conta, né? Ele foi, por algum tempo, ele foi assim, o guardião, né? O cara que era indiscutível como titular do gol do Guarani. E foi campeão, né? Junto com o time. O time tinha o Zé Carlos, né? Que nós vamos falar dele um pouquinho. E o Zé Carlos era o grande líder, só que o Neneca era uma espécie de assessor do Zé Carlos, né? Porque ele que ajudava a comandar a molecada, aquelas coisas todas lá. Então, a gente lembrou do Neneca, né? Prestamos aí essa homenagem, essa lembrança, porque ele também é um dos campeões que fez jus e já não está entre nós. Aliás, quando ele morreu, ele estava trabalhando no Guarani, na base, fazia lá na base do Guarani, e ele foi a Londrina. Ele estava já tratando de um câncer, né? E acabou que ele teve uma crise e tal, ficou lá internado e acabou morrendo lá em Londrina, que era a terra dele. Mas marcou aí a sua trajetória pelo Guarani. Com certeza. O outro que nos deixou nesse time foi o Mauro Cabeção. O Mauro Cabeção, que era o lateral direito, fez uma carreira bonita também, né? Jogou nas seleções de base, todas as seleções de base. Ele estava comigo na cooperativa também. O Mauro era divertido, era meio matusquelo. Já era o oposto do Neneca, Já era o né? oposto do Neneca. Era meio... Nossa, o Mauro era aquele que você tinha que pôr um guarda para tomar conta dele. Danado, Mauro, sabe? E ele era muito amigo, porque naquela época os times eles jogavam muito contra o Guarani Ponte Preta, então acabava que às vezes um ficava muito amigo íntimo. E ele era muito amigo do Odirley, quer dizer, ele era rival. Quando jogava contra a Ponte, no derby, um marcava o outro, né? Que ele jogava de lateral direito, o Odirley de lateral esquerdo, então eles se batiam ali, brigavam, então, mas ficaram amigos assim, sabe? Amigo mesmo íntimo, né? De estar junto, sabe? Mesmo jogando um no Guarani, outro na Ponte Preta. Era uma coisa curiosa. Sabe? E um defendia o outro. Nossa, Tá vendo? eles eram assim Leais lealdade, coisa, né? E no Guarani ele foi espetacular, né? Tem uma partida dele contra o Palmeiras pela Libertadores, porque o Guarani é campeão em 78 e ele pega o direito de disputar a Copa Libertadores. E o time do Guarani era espetacular e foi jogar contra o Palmeiras, né? Eram os dois representantes do Brasil. O Guarani ganhou de 4-1 no Morumbi. Ele arrebentou com a partida, fez gol. Até hoje está registrado assim a sua grande atuação. Mas ele fez muitas boas atuações. E na partida, no final, quando o Guarani foi chegando ao final da competição, teve um jogo contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. O Guarani não tinha zagueiro. O Edson estava suspenso, uma coisa assim. E o Carlos Alberto Silva, que era o treinador, foi obrigado a colocá-lo como zagueiro. Ele arrebentou de zagueiro, era lateral, mas colocou de zagueiro, porque é aquela história que nós falamos do lateral. Como ele tem velocidade, você coloca ele na zaga, ele tira de letra, né? Se ele tiver boa condição. E ele arrebentou, foi considerado. E, portanto, marcou assim Mauro Cabeção, né? Foi um ídolo do Guarani. A morte dele é que foi muito trágica. Ele foi assassinado
aqui em Nova Odessa, onde ele morava, e por causa de ciúme, sabe? Olha que Ciúme, bobagem, né? ciúme de... é, a esposa dele se envolveu com, sabe, com outra mulher. É um negócio, a outra mulher teve ciúme dele, né? A mulher que ficou com a mulher dele teve ciúme dele, encomendou Nossa, que triste. como é que a gente fala? Sniper, né? É É um um desses aí, pistoleiro, né? pistoleiro, né? Para assassiná-lo. O cara foi preso, tudo, sabe? Poxa Não vida. sei hoje como é, mas enfim, o crime foi desvendado, né? Foi desvendado, foi muito triste. E o velório dele, eu fui no velório dele, sabe, Carol? Ele foi comovente, porque foram muitos jogadores, muito ex-jogadores, e uma coisa que foi marcante no velório, sabe? É, claro, já tinha encerrado a carreira. Tá. Eu cheguei no velório, na sala assim, né, onde ele estava sendo velado, daí eu fui lá, fiz uma oração. Quando eu olho num cantinho, estava o professor Carlos Alberto Silva, treinador. Ele morava em Belo Horizonte, né? Aquilo já tinha passado muito tempo do título, quer dizer, vamos dizer, a relação a gente pode dizer assim, já estava distante. Mais fria, né? Mais É isso. distante. Mas ele estava ali, né? Ele estava ali. Aí, puxa, eu fui lá, cumprimentei, tinha muita amizade com o professor Carlos Alberto, fui lá, cumprimentei o professor. Aí eu falei para ele, sabe? Falei, mas professor, poxa, o senhor estava lá em Belo Horizonte, né? O senhor soube? Não, eu quando soube, eu peguei o avião imediatamente, já cheguei aqui em Campinas, estou aqui em Nova Odessa. E ele completou, ele falou assim, eu jamais vou abandonar os meus meninos. Olha só, tá Né? vendo? É uma questão que, assim, às vezes a gente fica longe, né, João, fisicamente, mas as relações estão ali, os laços, os vínculos, eles não se Exatamente, desfazem, mas né? o que eu entendi ali, Carol, foi o seguinte, que o Carlos Alberto Silva foi o campeonato que ele foi campeão, ele era desconhecido. Então, ele manteve com aqueles, que eram meninos, né, os jogadores do Guarani, ele manteve com aquele grupo uma simbiose eterna, né? Assim, um Aquela sentimento... memória afetiva mesmo, memória né? afetiva. Porque, por exemplo, o treinador de futebol, né? Você viveu isso, ele trabalha com jogador, cada um vai para um canto. Passa muita gente. É difícil estabelecer uma conexão assim, né? Tem um ou outro que acaba Isso. ficando mais próximo, mas... Sempre tem, sempre tem. Mas, assim, em relação àquele fato, porque eu percebi que ele era muito grato, o professor Carlos Alberto Silva, ele era muito grato a todo o grupo que trabalhou em 1978 no Guarani. Quer dizer que na história dele, aquilo lá era impagável. Ele carregava aquilo, né? Ele foi depois para a Europa, foi da seleção brasileira, né? E ele, nossa, ele assim, emocionado que estava, sabe? E falou humilde, estava bem vestido, ele era grandão, andava sempre bem elegante, assim, estava com um terno de linho, assim, desses Cardan, desses... Né? Pierre Cardin. Esses aí, tal, bonito mesmo. Mas ele assim, falou muito humildemente, muito emocionado, falou assim, não, eu jamais abandonarei os meus meninos. Então, ele tem, acho que tinha, né, com cada um essa... Né? Embora... O caso do Mauro tivesse tido muita contundência, né? Foi um fato muito marcante. Causou muita comoção, né? Muita comoção. Pela característica. Pela característica, né? Porque, puxa, uma coisa que a gente ficou, todos nós ficamos inconformados, né? Deu mesmo uma, sabe, assim, foi lá em fundo, mesmo, né? Foi lá, o sentimento calou fundo. E fica na memória da gente. Agora, eu lembrei dele, né, claro, né, como todos que já morreram, como um herói aí do título de 78. Aí eu fui no Zé Carlos, né, que também já não está entre nós. O Zé Carlos era o mais consagrado. O Zé Carlos tinha se formado no Cruzeiro, era atleta de alto nível mesmo, sabe? Um dos melhores, top, volante. Mas um volante que poderia ter tido até na própria seleção brasileira uma sequência maior pela qualidade que ele tinha como jogador e como pessoa, viu, Carol? Ele era mesmo, né, ele era mineiro, fala baixo, mas liderava, sabe? Tinha uma preocupação com as coisas, com o grupo. Tanto que depois ele foi ser treinador.
E ele é quem mandava nos garotos, né? Porque eram todos meninos e ele era mais rodado, então cabia a ele. E tem um fato curioso, sabe, Carol? Porque a primeira partida do Guarani foi lá em Belém, no Pará, nesse ano de 1978, contra o Remo. O Guarani levou uma sapatada lá de 5-1. Foi Aquelas que deixam aquela marquinha. Essa que o Santos levou aí do Vasco. Aí, o Santos né? está esperto. Que até o Neymar chorou, mas foi uma daquelas, né? Aí o time vê o que aconteceu. O Zé Carlos pensou, chamou todos os jogadores, né, na casa dele, no apartamento, e ele gostava de fazer uma caipirinha, que ele fazia uma caipirinha, né, daquelas mineiras, né, bem feita, com cachaça mineira, tudo. E ele dava caipirinha, né? Não dava para recusar, né? Caipirinha é recusável, mesmo, caipirinha é recusável, né? Uma bem feita. Uma bem feita chama atenção. Não é mesmo? E ele era desses. E aí chamou, e ele dava caipirinha para a molecada, no limite, mas todo mundo tinha direito a um trago, não é mesmo? E ali o que é que ele fez quando voltou lá de Belém do Pará, depois da goleada? Ele fez a janta, fez uma caipirinha, conversaram. Ele fechou o time, ele falou, gente, aconteceu isso, eu já estou acostumado. Quer dizer, foi explicando para a garotada para não baixar. Isso sem o treinador, né? Era a iniciativa dele, que era capitão do time. E, a partir dali, o time realmente, né, começou a se entrosar, começou a entender, né, o que era uma competição. Porque eles eram lúdicos, né? Pô, você pegava o Renato, era lúdico, o Careca, jogava bonito, né? Às vezes não me preocupava muito com a... Não tinha muita consciência da competição. Da competição, né? Mas aí o Zé Carlos colocou na cabeça deles. E ele foi assim o talismã, né? Reconhecido. Acho que hoje todo mundo que viveu aquela época, os bugrinos, enfim, reconhece. Mesmo os mineiros lá, porque ele era muito mais ligado ao Cruzeiro, lá que ele fez a carreira dele. Mas ele ficou um ano aqui no Guarani, ele ficou um ano. Mas foi o ano para ser campeão e para deixar, né, toda essa história, como falou o Rogério Ceni, você tem que deixar quadro na parede, você tem que fazer história. E o Zé Carlos foi um desses que fez história. Por último, o professor Carlos Alberto Silva, né, que era o comandante. O professor Carlos Alberto Silva é outra coisa interessante, que o Guarani vivia um dilema ali em 1977, no início, para contratar um treinador. E, geralmente, ele contratava treinadores assim, já com um certo nome. Né? O Guarani tinha esse... Nessa época... O Guarani foi buscar o Carlos Alberto Silva, que era desconhecido, ninguém sabia, ninguém conhecia. Ele estava lá em Araraquara, tinha dirigido a Ferroviária bem, né, foi uma revelação, e tinha feito um trabalho na Caldense. Mas jamais um time, naquela época, olha só como as coisas mudaram, um time da potência do Guarani, né, do status. Buscar ainda mais no interior uma peça. Hoje as coisas mudam, hoje está aí na Série C, mas naquela época era assim que funcionava. Então, quando trazem o Carlos Alberto Silva, foi uma... Né, a imprensa mesmo, mas como? Desconhecido, aquelas coisas. Mas veio. Eu me lembro, eu fui, menina, eu não era jornalista, eu estava estudando, estava na faculdade, e eu fui na apresentação dele. Foi aqui na Associação Comercial, eu lembro bem, ele sentou assim, se apresentou, papapá, as pessoas perguntaram, e ao lado dele tinha o presidente Ricardo Schuff. E olha, aquilo também me marcou. O Ricardo Schuff falou assim para ele, falou assim, Carlos Alberto, para um cara desconhecido, eu tenho mais 2 anos de mandato, e você tem 2 anos de emprego. Aquela coisa de rodar treinador, né? Sim. Então, eu acho que a tranquilidade do Ricardo Schuff foi importante para fazer o trabalho. E ele fez o trabalho, comandou, foi sensacional. O time do Guarani jogava bonito, sabe? Jogava assim para frente, um time rápido, fazia gols. Era um time... Também tinha capitão, né, que era técnico, o Careca era gênio. Né? Careca foi um dos maiores da história do futebol, como centroavante. Com certeza. O Renato, menino, era fantástico, né? O meu pai sempre gostava de ver o Renato. Meu pai falava assim, esse aí ele tem a essência do Pelé. Eu falei, pai, que exagero. Eu falo para o Renato isso. O Renato adora, claro. Mas ele tinha o time tinha o Bozó, que era trabalhador, os laterais, né? O Miranda de um lado, o Mauro do outro. Quer dizer, era um timaço, era um time que dava gosto de ver jogar, a ponto de João Saldanha, que era o grande jornalista brasileiro no Rio de Janeiro,
cronista influente, né, que tinha sido treinador da seleção, ele falava o seguinte, falava assim, olha, para a Copa de 1978, que o Brasil ia disputar na Argentina, a base tem que ser o time do Guarani. Né? Olha só. Ele proclamava isso em nível nacional. O pessoal, pô, mas Guarani tanto que o Guarani foi campeão. E o professor Carlos Alberto foi o treinador, hoje é ídolo. É difícil um treinador virar ídolo de um time. Sim, né? com certeza. Assim como o Tele. Geralmente é quem paga a conta, só o treinador, né? Quando dá errado. Né? Quando perde é ele, né? Quando perde é ele, quando tem que demitir é ele que vai embora. Enfim, a saga é essa mesmo. Mas alguns treinadores acabam virando ídolo, como o Tele, né? Tele Santana. O Carlos Alberto para a torcida. É interessante o Guarani. Se você pesquisar na torcida do Guarani, quem é o ídolo? Quem é o ídolo? Muitos não vão falar o Careca, não vão falar o Amoroso, não vão falar o Zenon, outros jogadores. Vão falar o professor Carlos Alberto Silva, né? Um treinador. Por quê? Foi campeão brasileiro, né? Se eternizou na história. Com fez todos carreira. os méritos, né, João? Com todos os méritos, com todos os méritos. Ele quando foi convocado para a seleção brasileira, foi em 1989. Na verdade, o convidado foi o Cilinho, pelo Nabia Bichedi, que era o presidente da CBF. O Cilinho não quis. Ele declinou, como o Muricy também, não quis. Aí chamaram o Carlos Alberto. Sabe o que o Carlos Alberto fez? Ele veio a Campinas, o Cilinho estava treinando na Ponte Preta. Ele veio a Campinas conversar, dar uma satisfação ao Cilinho, né, que ele estava entrando porque o Cilinho não quis, tal, que ainda se o Cilinho quisesse, ele era muito... Um parâmetro de respeito diferenciado. Ele era muito né? ético, muito respeitoso, né? Professor Carlos Alberto Silva tem que estar mesmo na memória de todos, tem que ser reverenciado, reconhecido, e essa idolatria que ele tem, eu acho plenamente merecida. Portanto, humildemente, no dia 13 de agosto, os 47 anos do título do Guarani, a nossa homenagem a esses 4 baluartes, 4 grandes campeões. Maravilha, João. Bom, gostou dessa história? Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos. Para rever ou conhecer as outras, acesse o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!